Olá, vamos dar início à audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes, que tem o intuito de avaliação e cumprimento das metas fiscais, de apresentação da avaliação e cumprimento das metas fiscais. Durante a apresentação, vamos abordar os seguintes tópicos: receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Essa audiência pública está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, parágrafo 4º, onde lá está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Vamos iniciar falando da despesa. O total da despesa projetada para o exercício 2020 foi de 72 milhões e foi realizada até o terceiro quadrimestre, no caso o exercício 2020, despesas no total de R$ 73.479.044,28. Falando de forma analítica, a despesa corrente foi projetada para o exercício no montante de R$ 65.905.000 e foi realizada até o segundo quadrimestre no montante de R$ 69.080.815,30. Despesa de capital projetada para o exercício 2020 foi no montante de R$ 6.045.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de R$ 4.398.228,98. A reserva de contingência projetada para o exercício foi de 50 mil e nada foi realizado. Tratando da receita, na execução da receita, temos aqui um total projetado de receita de 72 milhões e realizado até o terceiro quadrimestre, no montante de R$ 72.209.758,32. Falamos de forma analítica, as receitas correntes projetadas por exercício foi de 77.802.200, foi realizado até o terceiro quadrimestre, um montante de R$ 77.540.321,60. Já as receitas de capital projetada foi de R$ 1.060.000 e realizada R$ 160.841,88. Receita intra-orçamentária não existe no município, não foi projetado nem realizado. O total de dedição para a formação do Fundeb foi projetado um montante de menos R$ 6.862.200 e foi realizado um montante de menos R$ 5.491.405,16. Agora, sobre a receita corrente líquida, que é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes subtraídas das dedutoras para a formação do Fundeb. Então, em 2020, a receita corrente líquida se comportou no montante de R$ 71.970.657,38. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal, ela está prevista no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o município não pode ceder 60% da receita corrente líquida. Então, o Executivo tem o limite de 54% e o Legislativo de 6%. A despesa com pessoal no município de Campo Alegre de Lourdes, no exercício 2020, foi de 56,12%. Ou seja, o total de despesa com pessoal no exercício foi de R$ 40.387.018,45, que em relação à RCL de 71.900.000, apresentamos aqui o percentual de 56,12%, acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade, mas é importante salientar que estamos vivendo um momento de pandemia, onde o município teve a necessidade de aumentar sua contratação para a área da saúde, por conta da pandemia, e esse percentual não está tão fora da realidade de outros municípios do estado da Bahia. Duodécimo. O duodécimo, ele está previsto, o repasse do duodécimo, o cálculo do repasse do duodécimo está previsto na Constituição Federal, no artigo 29A, onde o total da despesa do Poder Legislativo, incluindo subsídios dos vereadores, excluindo os gastos inativos, não pode ultrapassar os seguintes percentuais. A gente traz aqui o inciso 1, que é 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes, que é o caso de Campo Alegre de Lourdes, e temos aqui a arrecadação em 2019, que é a base de cálculo para o repasse do duodécimo de 2020. Então, em 2019, a arrecadação foi de R$ 33.778.562,47, e
O cálculo, 7% desse montante, são R$ 2.364.499,37. Essa foi a cota estabelecida pelo Tribunal de Contas e o valor repassado pelo município para a Câmara Municipal foi no montante de R$ 2.364.499,37. Portanto, o mesmo valor, cumprindo a sua obrigação. Despesa com saúde. A despesa com saúde, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gasto com saúde. A lei que impõe é a lei complementar número 141, lá no artigo 7º, onde os municípios e Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da sua arrecadação própria. Então, a despesa com saúde. No exercício 2020, o total de receita de arrecadação própria foi de R$ 29.335.443,58. A aplicação mínima, ou seja, 15%, corresponde a R$ 4.400.316,54. Todavia, o município aplicou, no exercício 2020, um montante de R$ 6.281.791,45, que corresponde a 21,41%, portanto, cumpriu o índice com louvor. Já despesas com Fundeb. O Fundeb, ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento de uma nova distribuição de investimentos na educação. A lei que norteia o Fundeb é a Lei 11.494, de 2007, onde lá no artigo 22 está descrito que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, o total arrecadado no exercício 2020 do Fundeb foi de R$ 23.397.615,60. 60% desse montante corresponde a R$ 14.038.569,36. Todavia, o município aplicou R$ 19.236.101,90, que corresponde a 82,21%. Portanto, cumprindo com louvor também o índice do Fundeb. Despesa com a educação. A educação é o MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, onde o município tem um grande desafio, que é aplicar com responsabilidade os 25% da educação, 25% resultante dos impostos e transferências constitucionais e legais que o município vem a receber, ele tem que ser aplicado na educação. A previsão legal está na Constituição Federal, no artigo 212, onde a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados, Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da arrecadação resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa com educação. A arrecadação até o terceiro quadrimestre de 2020, o recurso próprio foi de R$ 31.694.523,57. Então, 25% dessa arrecadação, nós temos aqui um montante de R$ 7.923.630,89, que é deduzida da formação do Fundeb, né, dos valores que foram deduzidos para a formação do Fundeb, dessa receita. Nós temos aqui um montante de menos R$ 5.295.182,92, mais a transferência que o município recebeu do Fundeb e o rendimento que foi reconhecido, né, como receita do saldo do Fundeb. Nós temos aqui um montante de R$ 23.397.615,60. Então, temos aqui uma aplicação mínima com 25%, né, com a MDE, num montante de R$ 26.063,57. E o município aplicou um montante de R$ 26.400.570,72, que corresponde a 25,36%. Portanto, também acima do limite constitucional. Agora vamos para o resultado primário. O resultado primário ele é definido entre as receitas e a despesa do governo, excluindo as receitas de despesa com juros. No caso, se a gente tiver um resultado positivo, a gente tem um superávit primário, resultado negativo, tem um déficit primário. Então, a gente pode observar aqui que o município teve um déficit primário de R$ 534.883,45. Esse resultado nada mais é do que a aritmética das receitas e das despesas fiscais, apresentada no slide. Esse resultado negativo
a gente pode trazer à tona a justificativa como o saldo de 2019, que ficou para 2020. Então, houve recurso suficiente para cobrir esse resultado primário, né, negativo, conforme vamos ver nos slides da frente, da dívida consolidada, onde lá tem um saldo de banco de 2019. A dívida consolidada está prevista no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumida em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, nós temos aqui um comparativo de 2019 com 2020, onde a dívida consolidada bruta em 2019 estava em torno de 10 milhões, e em 2020 caiu para 9 milhões e 500. Podemos observar que os bancos em 2019 teve um saldo superior a 5 milhões, que cobre o déficit do resultado primário, que eu havia falado anteriormente, e em 2020 esse saldo de bancos ficou em 6 milhões e 600. O resto a pagar inscrito foi, o resto a pagar que tem inscrito foi de 352 mil, ele continua em 2020, então a dívida consolidada líquida nada mais é do que a dívida bruta, menos os bancos, mas o resto a pagar. Então, em 2019, a dívida consolidada líquida foi de R$ 4.984.313,55, e em 2020 a dívida consolidada líquida foi de R$ 3.169.389,89. Agora vamos para o resultado nominal. O resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida, que a gente acabou de apurar. Esse resultado indica se a dívida aumentou ou reduziu. Então, fazendo um comparativo desses dois exercícios, de 2019 e 2020, podemos observar que o resultado nominal foi positivo em R$ 1.814.923,66. Isso significa que houve uma redução da dívida. E podemos observar também que os percentuais da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida, em 2019 ela estava em 7,56%, e em 2020 ela ficou em 4,40%. Isso quer dizer que está dentro do limite definido do Senado Federal, que é de 120%. Nos dois exercícios, cumpriu com louvor. Todos os dados da audiência pública foi extraído de documentos que estão disponíveis tanto no site oficial do município, que é www.campoalegredelourdes.ba.gov.br, tanto também na consulta pública do ETCM, quanto na Prefeitura Municipal de Campo Alegre, você também consegue as documentações físicas. Eu agradeço a atenção de todos, meu nome é Adão, deixo o meu telefone, que é o WhatsApp, e e-mail, para sanar qualquer tipo de dúvida que possa ter surgido durante a apresentação. Agradeço a todos.